Deus abençoe a todos. Boa noite. Está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom estar aqui. Há um hino, um corinho que diz: bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Temos para isso tempo para louvar a Deus. Eu lembro que quando eu estava solteiro, na Marinha, numa terra estranha, tinha um lugar que eu podia ficar, um lugar onde eu podia me aconchegar. E era aqui. Eu ia nas igrejas e havia um momento em que eu me sentia em casa, numa terra estrangeira. E era nesse momento aqui, ó. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém.
Amém. E era assim. Eu me lembrei disto agora, que eu ia para um lugar onde as pessoas estavam adorando a Deus e eu me senti em casa. E fui em várias igrejas. E quando o povo está adorando a Deus é bom, não é? Eu lembro que eu entrava ali, eu chorava, sentava no banco. Eu já contei para os irmãos. Às vezes eu tinha que ir com a farda da Marinha, eu não ficava à vontade. E eu sentava no banco, às vezes no último banco. E eu lembro de um grupo de crianças que cantavam: João viu milhares e milhares de anjos, e cantava isso. E bem, eu entrava no Espírito, e eu lembrava de Deus e dos anjos. Para mim, era ter encontrado o altar. Mas não era aquela igreja, era porque eu fui ali para adorar. A diferença estava em mim, não era na igreja, porque nós somos a igreja. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, nós somos o templo onde Deus habita. E para mim aquele tempo era maravilhoso. É engraçado, quando algumas coisas passam, é que nós valorizamos, né? Por isso, vamos nesta noite nos alegrar com tudo que Deus tem feito por nós. Vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo. É tempo de louvar a Deus. E quando você estabelece um altar para Deus, quando você encontra o altar de Deus, olha o que eu vou dizer, ele permanece com você sempre. Amém? Uma vez, Jacó estava dormindo e Jacó amava a Deus. E quando ele acordou, ele estava dormindo com um travesseiro como pedra, e bem ali, Deus desceu a escada dos céus, e aquele lugar foi chamado de Betel, a casa de Deus. Mas, na verdade, aquilo aconteceu porque Jacó estava ali. Já pensaram? Deus mandar uma escada de anjos no lugar que você dorme, ou lá na sua casa? Então, vamos estabelecer para nós um altar, não é? Vamos encontrá-lo, o altar de Deus. É o que nós precisamos. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Deus seja louvado. Vamos ler no livro de Samuel, capítulo 1, verso 20. Vamos ler um pouco da Escritura. Vamos ver como é que um profeta nasce. 1 Samuel. Samuel fica depois de Juízes. Josué, Juízes e Samuel. Obrigado. Juízes, Ruth e Samuel. Aproveitando, o livro de Ruth também aconteceu no tempo dos juízes também, né? A história de Ruth se desenrola no tempo dos juízes. Acharam todos? Vamos ler sua palavra. E sucedeu, verso 20, Samuel 1, 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. E teve um filho e chamou o seu nome Samuel. Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse:
faze o que bem te parecer em teus olhos. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que ele tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Nós temos pregado acerca dos mensageiros da igreja e temos falado acerca de Paulo, que é o exemplo, que é o padrão para os mensageiros das igrejas, das 7 eras da igreja. E quando Deus levanta um homem, Deus confirma este homem. E eu gostaria nessa noite de falar sobre algumas características de um profeta e como ele nasce. A primeira coisa dessa história de Ana foi que ela não podia ter filho, era impossível para ela. É como a igreja do Senhor Jesus Cristo, é impossível para ela se ajudar, ela precisa de que algo sobrenatural aconteça. Ela precisa gerar um filho, mas ela não pode gerar um filho porque ela é estéril. Nós somos impotentes, nós somos sem força alguma, nós somos fracos. Nós precisamos que Deus faça algo por nós. E Ele faz o milagre. Então Ana sofria terrivelmente em sua casa. Eucana, seu marido, naquele tempo a poligamia era lícita, e este Eucana tinha outra esposa que tinha filhos, e essa esposa que tinha filhos humilhava Ana porque não tinha. E Ana era amada por Eucana, só que ela não podia ter filho. Já sabem, se você pode imaginar o que é 2 mulheres brigando em casa? Imagine a luta em que essa mulher Ana vivia. Vivia em muita luta, humilhada pela outra esposa de seu marido. E o que ela fez? Ela era amada. Aqueles que são mais amados também são mais odiados. Gostaria você de ser muito amado? E Ana subiu a adorar e orava no templo. Eli, sacerdote, viu ela orando e disse: Não tem vergonha, mulher? Uma hora dessa está embriagada, porque ela orava, balançava os lábios, mas não saía som nenhum. E ela disse: Ah, meu senhor, não julgues mal sua serva, eu sou uma mulher aflita de coração. E Eli disse que ela fosse que receberia: Te faça o Senhor conforme o seu coração, ou algo do gênero. E assim Ana saiu e engravidou e teve um filho. E o que fez? O devolveu ao Senhor, porque ela disse: Se Deus me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Será que você tem coragem de fazer a mesma oração? Você tem coragem de devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele tem te dado? Ou o que Deus te deu é seu? O que Deus te deu ainda é de Deus. Ele te emprestou. E Ana cumpriu o seu voto. Por isso eu quero dizer a todos: cumpramos o que nós temos voltado para Deus. Deus espera que você permaneça com a sua palavra. Eu quero saber se você manterá a sua palavra. Aqui eu lembrei de algo. O irmão Branham, ele era um caçador. Observe bem isto.
E ele subia para caçar nas montanhas. Eu sei que aqui no Brasil não é permitido a caça, mas na América era. Ele subia e algum irmão dizia: irmão Brana, o senhor mata um veado para mim? Traga para mim uma caça, não é? Então ele dizia, porque era uma pessoa muito boa: tudo bem, irmão, para agradar o irmão, né? E ali então matavam uma corça, um veado, um caribu, um alce ou algo, e trazia para o irmão. Ele matava, mas não comia. Ele então sentiu-se mal com isso e disse: Senhor, eu não vou mais fazer isto. Eu só vou atirar no animal que eu for comer. Não vou fazer isso para matar só para levar para alguém. Sabe? Fica comum. Amanhã o irmão Brana vai matar uma corça para mim e eu vou comer. E aí fica uma coisa não por necessidade. E ele ofendeu-se no seu coração com isso e disse: não faço mais isso, Senhor. Então ele subiu para orar e para caçar. Ele ia fazer as duas coisas, né? Ou melhor, ele ia caçar uma mensagem. Chegando lá, ele estava com o seu rifle e uma corça ou duas corças dos veados, né, vieram bem na frente dele e desfilaram numa distância que ele não erraria nunca o tiro. E ele então lembrou-se da promessa que ele fez a Deus de que nunca mais mataria um animal, e alguém tinha pedido a ele um animal para dar a outra pessoa. Então, quando ele disse: se fosse outro tempo, corça, você não ficava aí na minha frente, não. Ele falou consigo mesmo. Mas então, ele não atirou na corça. A corça desfilou na frente dele. E quando ele abaixou a arma e não atirou, ele se lembrou da promessa, e então Deus veio ao seu coração e disse que não esqueceria também da promessa dele para com William Brana. Porque ele permaneceu com aquilo que voltou para Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que você voltar para Deus, o que você disser a Deus que vai fazer, faça. Deus espera que você permaneça com a sua palavra. A sua palavra, a que você deu. Deus é uma pessoa. O que você fala para ele, cumpra. Amém? Então Ana cumpriu o seu propósito. E a madre de Ana abriu-se. Ela teve outros filhos. Não é bom isto? Quando você faz algo para Deus, Deus te abençoa muito mais. Ela podia ter dito: esta é a minha vitória, o Samuel, e guardado Samuel para ela. Quem Samuel seria? Um menino como qualquer outro. Mas como ela deu a criança para Deus, Samuel se tornou um profeta, um sacerdote e um rei. Que coisa, não é? Ele era mais do que um sacerdote, ele era um profeta, ele era como se fosse um rei para Israel. Por quê? Porque ela deu o filho dela ao Senhor. Se você der alguma coisa sua para Deus administrar, Ele fará melhor do que você não acha? Então dê a Deus o comando da sua vida, Ele te abençoará. Muito bem, pergunto eu, o que foi que Samuel aprendeu? O que ele fazia? Ele estava cuidando da casa de Deus, das coisas santas, ajudando Eli, o sacerdote. Ele fez algum concurso, ele estudou algum idioma estrangeiro, ele fez algum seminário, Samuel? Não. Certa noite ele estava deitado e ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, cutucou ele: sim, meu senhor. Ele acordou-se: não, Samuel, eu não te chamei, vá dormir. E de novo uma voz disse: Samuel. E ele levantou-se: sim, senhor. Eli, sim, senhor Eli, estou aqui, eu não te chamei. Na terceira vez foi que ele entendeu que era o Senhor, conforme ele disse. Então ele disse: fala, que teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. E a palavra foi dura. Ele já havia falado com Eli para doutrinar a sua casa, porque os filhos de Eli eram errados. Quero perguntar a você: você tem algum filho errado? Doutrine ele.
Deus primeiramente cobra de você por não educar os seus filhos, depois dos seus filhos. E sabe o que eles faziam? As pessoas iam adorar e eles tinham o costume de meter o garfo na panela das ofertas e o pedaço que viesse era deles. Eles escolhiam o maior pedaço e davam uma garfada no maior pedaço. Eles praticavam imoralidades com moças, mesmo no templo, os filhos de Eli. E Eli não corrigia seus filhos, era um pai bom demais. É o seu caso? Você é uma mãe boa demais ou um pai bom demais? E Deus disse para Eli que ele se consertasse, mas ele não se consertou. Deus veio então a um menino. Que interessante, né? Para Deus faz diferença um velho ou um menino? Deus chamou o menino. Eli perguntou ele na manhã seguinte o que foi que Deus havia falado. E ele disse a profecia que ele deveria... Vamos ver isso aqui? Acho que é o capítulo 4. Quatro versículos, não, 3, versículo 6. Vamos ler um pouco aqui. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir se tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Que coisa dura para o menino dizer para um velho, você não acha? Um menino falar para o velho. Mas era o assim diz o Senhor. Agora, observe uma coisa. A palavra, já pensou o quanto Samuel gostava de Eli? Samuel tinha alguma rixa com Eli? Não, chamava de meu senhor, tratava com respeito. Era o pai dele, assim por dizer. Mas a palavra veio dura. Então Samuel teve que dizer aquilo que era assim. Vamos continuar a leitura? E Samuel ficou deitado pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é que te falou? Peço-te que não mais encubras. Disse Deus: Assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: O Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel temeu falar com Eli. Por quê? Já imaginaram a criança dizer
que a casa de seu pai seria julgada. Um profeta. Eu quero saber o que acontecia de demais com Samuel. Deus falava com ele. E o que nós precisamos para encontrar um verdadeiro profeta, que Deus fale com ele. Amém. E o que nós precisamos ter para sermos verdadeiros filhos de Deus, profeta do Deus vivo nessa geração, num sentido é que Deus fale conosco. E eu quero perguntar a todos: Deus tem falado com você? O profeta de Deus para esta era disse: Deus está sempre chamando a sua atenção para alguma coisa. Deus fala com você sempre. Ouça a sua voz. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Será que é o nosso caso nessa noite? E daqueles que me escutam pelo vídeo? Será que nós não encontramos dificuldade em saber o que é a voz do Senhor? Eu vou lhe dizer, a voz do Senhor, ela endireita. A voz do Senhor fala a verdade. A voz do Senhor chama você a uma consciência. A voz do Senhor chama você à santidade. A voz do Senhor para você é muito bem conhecida. Você sabe quando Deus fala. A voz do Senhor é inconfundível. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A um estranho não seguirão. Em outro lugar diz: eu as conheço e delas sou conhecido. Se você é um filho de Deus, você reconhece a voz de Deus. E algumas vezes aquilo que Deus fala é bem duro. E repetir as palavras de Deus nos é bem pesado. Mas algumas vezes nós devemos nos endireitar, tomar coragem e declarar o que Deus falou. Que Deus nos ajude. Amém? Um profeta, ele nasce profeta. Ele não estuda para ser um profeta. Ele é diferente desde sempre. Desde sempre você pode seguir os passos de um profeta. Ele é diferente porque Deus o chamou, Deus o escolheu. E sabem, a noiva do Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira, ela foi talhada diferente. Ela foi feita para ser a noiva. Ela não sabia quem era. Ela sabia que ela era diferente. Você sabia disso? Não sabia onde ir, mas sabia que existia um Deus verdadeiro e um verdadeiro evangelho para ser seguido. E você não sabia onde. Até que Deus fez você ver esta mensagem. Aleluia. É desse jeito. E você reconheceu a sua voz. Porque disse: este é o meu caminho, andai nele. Um profeta nasce profeta. É talhado profeta. Ele não estuda para ser um profeta. Ele não adquire isso por meios humanos. Não foi porque ele buscou, foi porque Deus o buscou. E uma noiva também nasce noiva. Que noiva? Quando eu falo noiva, eu me refiro à noiva do Senhor Jesus Cristo. Há um grupo selecionado que irá no arrebatamento. Ela é diferente, é um grupo diferente. A igreja do Deus vivo, ela ouve a sua voz. A um estranho ela não segue. Por isso que, para nós termos um Samuel, nós devemos estar dispostos a doar o melhor que nós temos para Deus. Se você está disposto a doar aquilo que você pede a Deus de volta para Deus, ou seja, se o que você pede na sua vida é para servir a Deus, pode ter certeza que você receberá. Porque aquilo que finalmente que Ana pediu, ela devolveu a Deus. Se você pedir a Deus alguma coisa que você possa devolver a Ele, Ele te dará. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele é o Senhor e não muda. O profeta ensinou que Deus usará qualquer coisa que você colocar nas mãos dele para seu serviço. Então, se você for verdadeiro, você pode ajoelhar na igreja. E eu noto uma coisa diferente. Foi aquele pastor errado que não doutrinava a sua casa, que orou por Ana e ela teve a bênção. Então não foi porque o pastor tinha uma vida certa, porque não tinha, mas o respeito que Ana teve pela casa de Deus. Então, quanto mais agora, se você respeitar esta igreja e esse ministério, você não receberia também sua bênção? Se Ana recebeu, quanto mais você receberia também aqui, se você se colocar reverentemente. É engraçado que quando Ana foi repreendida pelo pastor Eli, Ana não deu uma resposta ignorante para ele. Todo mundo sabe que você não manda nem na sua casa, agora quer me chamar a atenção, velho pastor. Ela não disse isso. Ela se colocou respeitosamente, porque ele era o sacerdote. E o profeta disse: se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício. E disse mais: se você respeita seu pastor, Deus te respeitará. Se você não respeita o pastor, Deus também não te respeita. É isto. É a palavra. É o que o profeta ensinou. Claro que aos pastores também cabe tratar as ovelhas de Deus com muito carinho, porque foi com o precioso sangue de Jesus que todos nós fomos comprados. Não somos donos da seara, somos trabalhadores. Cada um de nós tem algo para fazer, mas o fato é que devemos ser respeitosos, e Ana recebeu a bênção. Se você for respeitoso e tiver respeito por Deus, pelas coisas de Deus, e depois você estiver disposto a devolver a Deus o que você pediu, Ele te abençoará abundantemente. Assim nasceu o profeta Samuel, ouvindo a voz de Deus. Ora, talvez pareça: o que é ouvir a voz de Deus? É melhor ouvir a sua voz ou ter um diploma? É melhor ouvir a sua voz. É melhor ouvir a sua voz ou ter riquezas? É melhor ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus é melhor do que qualquer coisa. Por isso, eu chamo a atenção vossa nessa noite. Deus fala com seus filhos. E se Deus não fala com você, é porque você não é filho dele. E se você é filho dele, por que você não tem feito aquilo que Deus tem falado com você? Por isso, faça isto. É como eu tenho dito em nossas gravações: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E é disso que nós precisamos, do Espírito Santo em nossos corações, nos guiando, para saber o que fazer e quando fazer, para reconhecer a voz de Deus, para sermos sensíveis a Ele. Alguém sem o Espírito Santo não é sensível a Deus, é morto. Mas quando você tem o Espírito Santo, a primeira coisa que você nota é a ausência de Deus. Quando alguém vem próximo de você sem um Deus, você sabe logo. Quando você entra numa casa que não é cristã, você sabe logo o ambiente carregado. Agora, quando alguém que tem o Espírito Santo se aproxima de você, você nota muito bem. Aí você sabe que aquela pessoa tem aquilo que você tem. Ou então, terá. Sabe? Terá. Porque é uma semente, diz a Escritura, Salmos 22, que o servirá. E falará do Senhor de geração a geração. Eu sei que nós estamos não no tempo de nascer um Samuel, porque Deus levantou um homem como Samuel. Nós temos falado sobre isto. Seu nome é William Marion Branham, um profeta genuíno, que Deus falava com ele. E há muitas provas
irrecusáveis de que Deus enviou um profeta, de que William Branham era um profeta. Mas eu não creio, não haverá mais um profeta. O que vai acontecer é que Deus tem tratado com sua noiva. E a noiva do Senhor Jesus Cristo está se preparando para as bodas. E essas bodas é a nossa tomada repentina, o que nós chamamos de arrebatamento. Nós seremos tomados da terra, iremos para a glória com Jesus Cristo, num desses dias, para as bodas do Cordeiro, nós seremos arrebatados. Nós quem? Aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que ouviram a voz do Senhor. E Deus tem uma voz nesse tempo. Aleluia. Há uma voz de Deus. Se você a ouvir, você é uma pessoa muito abençoada. E ouvindo a sua voz, diga: fala, que o teu servo ouve. Amém? Aleluia. Samuel, e ele crescia, ele cresceu, se tornou um grande homem de Deus. Então, se você ouvir a voz do Senhor, Ele te guiará e você crescerá. Ouça a voz dele. Ele fala com você na igreja. Fala, eu sei que ele me usa. Mas ele fala com você no seu trabalho, na sua casa. As irmãs lá no seu trabalho também, na cozinha, nos afazeres. Ele nos cerca, diz a Bíblia, por detrás, por diante. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Apenas note, Deus chamará a sua atenção para alguma coisa e você reconhecerá que o culto nunca termina. Você vive em culto porque você vive na presença de Deus, aprendendo de Deus sempre. E como Samuel cresceu para se tornar um homem de Deus, a igreja crescerá para se tornar a noiva de Cristo, sem nenhum intermédio do homem. E eu creio que ele está crescendo agora mesmo. Amém? Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta lição de Samuel. E ele cresceu para te servir, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, muito tempo depois, mas temos a mesma intenção, Senhor, de te servir. E queremos ouvir tua voz, Senhor. Nós somos pequenos, somos falhos, mas tu és o mesmo Deus. Nos concede ficarmos com a tua palavra, Senhor. E eu oro que cada um que me escutou esta noite ou pela internet, que tu fales com ele, Senhor, com ela, que eles possam ter confirmado em seus corações a tua palavra, de maneira que eles tomem a atitude correta e se preparem para aquele grande evento que se aproxima, o arrebatamento. E que quando o Senhor chamar, estejamos todos nós prontos. Abençoe teus filhos em todo lugar e nos concede permanecer com a tua palavra. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Aleluia. Diga: Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz.